Olá, eu sou Raíssa Romano e aqui você vai ouvir a fala de Louis Koh, da Universidade Técnica de Munique, com o tema Inteligência Artificial e Comunidades LGBT+, Viés e Equidade Algorítmica. O áudio conta com tradução simultânea em português e no nosso perfil você também o encontra com o áudio original em inglês. Essa fala faz parte do evento Desafios da Inteligência Artificial, Governança e Diversidade, promovido pelo Vote LGBT nos dias 26 e 27 de setembro de 2024. O evento contou com uma série de webinars gratuitos com especialistas de diversas áreas para discutir criticamente sobre o impacto da inteligência artificial na democracia e suas potencialidades para combater a violência política contra lideranças LGBT+. As falas também contam com a participação de Leide Souza, da área de pesquisa e advocacy do Vote LGBT, que conduziu o momento de perguntas e respostas. Fiquem agora com o que rolou no evento. Dando seguimento, de novo, eu fico emocionada com a conexão aqui desse evento, porque não apenas Raj é uma grande referência, mas a Carol trouxe na fala um trabalho que estamos aqui com a Luiz, que trabalha com essa Dana e que vai trazer a sua apresentação agora, realmente, nesse caminho. Eu vou apresentar agora aqui a nossa última panelista desse encontro da manhã. A Luíse, ela é doutoranda em Global Health na Universidade Técnica de Munique, possui bacharelado em Economia Internacional pela Universidade de Tübingen e um mestrado em Economia do Desenvolvimento pela Universidade de Göttingen e pela Universidade de Florença. Sua pesquisa se concentra em estudos de gênero, redes sociais e economia do desenvolvimento, com foco especial em casos de misoginia online contra mulheres politicamente ativas e métodos de resposta e prevenção no Brasil, Índia e Alemanha. A Luísa é uma ponte entre os painéis, conectando nossos debates de ontem com a sessão de hoje e também a nossa continuação à tarde, que tem como foco a atuação da tecnologia no combate à violência. Então, Luiz, muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando seu conhecimento. A palavra é toda sua. Muito obrigada e bom dia a todos. I will speak in English, but I'm very happy to be here today. And again, congratulations. Also, thank you for the invitation. Pelo evento e agradeço pelo convite, Raíssa, Leide, parabéns. E todo mundo que ajudou a organizar esse evento está fantástico. E eu sou a última panelista aqui nessa sessão, então eu vou tentar fazer uma ponte entre o que o Raj falou, dando um panorama geral, os desafios e também oportunidades de inteligência artificial, e depois a Carolina falou sobre os seus insights, tendo um ponto de vista antropológico. E é muito bacana ter ouvido falar sobre a Sadhana Odupa e a pesquisa dela, porque é uma coisa que eu vou me aprofundar. Eu apresentei, vou aqui passar alguns slides que eu preparei, espero que consigam ver. Como Raj, eu quero começar dizendo que AI na política, que é o enfoque da minha apresentação, tem muitas áreas de interação, né? Aqui a gente tem automação dos processos burocráticos, em todas as interações, né? Ajuda a termos cidades mais inteligentes e melhores serviços públicos, e como o Raj e a Carolina também falaram, IA tem um grande potencial, mas também grandes desafios associados a ela. É isso que eu quero falar agora nessa apresentação, quero me aprofundar um pouquinho mais num elemento mais específico da política IA, que é a moderação de conteúdo e detecção de ameaças. Já falaram um pouco da minha experiência, eu não sou assim tão extraordinária, mas eu tenho um pouquinho de expertise em ódio e mídia social. Eu trabalho num projeto que tenta detectar, compreender e mitigar misoginia online contra mulheres politicamente ativas, e a minha motivação vem especificamente da experiência de que todos usamos mídia social hoje em dia, e eu vejo os adolescentes hoje passam por uma experiência totalmente diferente da que eu tive. Minha preocupação com a democracia e o silenciamento e as vozes que são silenciadas. Eu quero falar sobre isso, então, nesta apresentação. Eu quero
mostrar como é o discurso online hoje em dia, porque a gente não fala mais sobre política só offline, a gente fala muito online. Eu quero destacar, então, que existem alguns pontos específicos no tempo em que há maior problemas com o discurso de ódio e as suas consequências são mais graves. Eu também quero falar também sobre as promessas e limitações de IA, especificamente na área de moderação de conteúdo e detecção de ameaças, e falar um pouco sobre a pesquisa que eu tenho feito com a Sahana. As plataformas online são muito promissoras, nós podemos conectar as pessoas em diferentes países, diferentes fusos horários, e para as pessoas ativamente políticas hoje em dia precisam se engajar online hoje em dia. Isso é obrigatório, basicamente. A consequência disso tudo, de termos também o assédio online. O conteúdo pode ser parecido, não é, com relação a diferentes minorias, quando recebem discurso de ódio. A qualidade do ódio, contudo, pode ser diferente. Os homens, por exemplo, podem ser alvos em função de sua posição política, mas os grupos minoritários são alvo por causa da sua intencionalidade, por serem minorias e não por sua opinião política. Isso tem também consequências individuais, como vimos ontem no outro painel, mas também consequências para a sociedade como um todo. E temos cada vez mais literatura a esse respeito, identificando esse efeito de que aquelas pessoas que são alvo online são silenciadas, muitas vezes elas dão um passo atrás e passam a não querer mais se engajar online. Isso é preocupante, principalmente porque IA pode ajudar, mas não está fazendo o que deveria fazer para ajudar nesse sentido. Então, sem o apoio de IA, temos a ameaça também de nós termos um discurso político que não seja justo nem inclusivo. Então, agora eu quero destacar três pesquisas que temos feito, começando com um panorama geral do que significa ser atacado online e suas consequências prejudiciais. Esse é um projeto em andamento e que tentamos avaliar as evidências existentes, a literatura a respeito de ódio online contra pessoas politicamente ativas, com um enfoque naquelas mulheres politicamente ativas, mulheres autodeclaradas. Então, nós vimos um mapa com a distribuição geográfica dos estudos. Temos menos estudos na Ásia, mas na figura 1 nós vemos que o corpo bibliográfico tem aumentado bastante. Nós vemos que esse tópico, então, do assédio online tem sido cada vez mais objeto de pesquisa, o que é muito interessante para nós. Então, aqui nós identificamos 48 artigos e relatórios também de ONGs e quisemos avaliar quais seriam as consequências para essas mulheres politicamente ativas que estavam incluídas nesse material. Nós categorizamos em aquelas consequências emocionais e psicológicas, as profissionais e políticas e os mecanismos de enfrentamento. Eu quero mostrar três figuras agora desses três categorias. Primeiro, então, as consequências psicológicas. Então, todos esses estudos mencionam, neles todos 81% mencionam que mulheres têm um estresse psicológico depois de ter sido alvo de assédio online e 30% dos estudos mencionam transtorno do estresse pós-traumático. Há outras subcategorias aqui que podemos identificar, por exemplo, isolamento, preocupação com segurança pessoal e assim por diante. Mas eu tenho uma citação aqui de uma política que falou que existe como se fosse uma corrente elétrica sempre passando por tudo que eu faço na minha vida profissional. E isso eu acho que destaca exatamente o que acontece quando você está sempre sendo um alvo de violência online. As consequências políticas também foram várias, eu quero destacar as mais graves. Perda de produtividade, por exemplo. Ontem nós ouvimos falar que a pessoa que a- o- a- recebe muito assédio online está sempre pensando no que pode ou não denunciar, e isso leva tempo. É um tempo que você não dedica ao seu trabalho e que você dedica, então, a tentar reportar o que o que está acontecendo. 37%, então, dos estudos observam essa perda de produtividade nas pessoas que são alvo de assédio e também
deixar o emprego ou pensar em deixar o trabalho, na verdade, não necessariamente o emprego. Então, são pessoas que pensam em parar de fazer o trabalho que fazem em função das interações online negativas. E o último que vimos são os mecanismos de enfrentamento dessas mulheres politicamente ativas. E, particularmente na América Latina, nós vemos que muitas vezes essas pessoas tentam encontrar suporte social e encontrar pessoas aliadas. Isso foi visto em 37% dessas pesquisas. Muito interessante ver esse comportamento, mas pode ser chocante ver que não existe nenhum sistema de auxílio para essas mulheres politicamente ativas. Elas mesmas é que precisam procurar aliados e aliadas para o seu trabalho. Então, com isso em mente, nós quisemos também avaliar campanhas eleitorais e nós fizemos isso numa eleição brasileira. A ideia aqui foi tentar, por outro lado, tentar elaborar uma boa IA. E aqui o que fizemos foi ver a campanha eleitoral de 2022. Foi uma campanha marcada por informação falsa, como sabemos, algo amplificado pelo uso da IA, e as mulheres candidatas foram alvo de misoginia. Hoje em dia, existem ferramentas de detecção de ódio online, mesmo para idioma não inglês, mas não temos tantas ferramentas de detecção de misoginia. Então, nós treinamos a nossa ferramenta de IA para detectar misoginia especificamente. Então, nós aqui avaliamos as candidatas nas eleições do Brasil, vimos quem tinha as contas no Twitter. Naquela época ainda era possível coletar dados no Twitter, o que foi ótimo. E aqui na figura 6 nós vemos que nós coletamos todos os tweets que mencionavam lá. E nós vemos que o número aumenta bastante durante a campanha eleitoral. E na segunda parte do slide nós vemos na linha vermelha pontilhada é o uso da ferramenta de IA que detecta a misoginia. Então, vemos que é um aumento de misoginia durante a campanha eleitoral. E o último passo da pesquisa foi, então, lógico que há limitações no estudo, mas tentamos ver se as candidatas que estávamos monitorando no Twitter estavam diminuindo o número de tweets, ou seja, tweetando menos, fazendo menos comentários depois de receberem ataques misóginos. E é isso que nós vemos na última figura, a figura 7. Nós temos uma inclinação negativa da curva. As candidatas que resolvem mensagens misóginas numa determinada semana passam a ter menos atividade online na semana consecutiva. Então, temos aqui uma evidência quantitativa desse efeito de detenção e mostra exatamente o que acontece depois de ódio online. E aqui agora um último artigo que a Carolina já mencionou, mas eu também estou muito feliz de apresentar aqui, porque eu pude estudar pessoalmente esses dados e vi achados muito interessantes do Brasil. Nós tentamos também avaliar erros cometidos pela IA. Então, esse é o projeto AI for Dignity, IA para Dignidade, na Índia, Brasil, Alemanha e Quênia. No Brasil, foram cerca de 5.600 trechos de discurso extremista e IA conseguiu detectar discurso de ódio, isso é possível, mas tentamos fazer uma análise qualitativa de conteúdo, ou seja, avaliar cada um desses trechos manualmente, e daí conseguimos observar que a IA não consegue identificar algumas expressões específicas e locais que podem ser homofóbicas, misóginas, racistas e assim por diante. Então, o argumento aqui desse estudo é que existem expressões culturais que não são detectadas
no aprendizagem de máquina e na IA. Eu tenho alguns exemplos aqui, as referências animais no Brasil, que a gente vê na tabela número 1. Piranha, que são uma linguagem desumanizante, muitos usam animais, e porque a ferramenta não é treinada em português, ela não consegue identificar. Isso já melhorou, claro, desde que publicamos esse artigo, tem sido feito trabalho nessa área, mas ainda assim existe essa linguagem desumanizante que é utilizada e são ameaças e que a IA não identifica. Outra coisa que eu quero ver é que, codificando esses trechos também, pude observar que as pessoas se adaptam àquilo que a IA consegue adaptar. Então, se você faz um tweet, uma postagem que é deletada porque você usou uma determinada palavra e você percebe, você começa a usar abreviação, você começa a usar asterisco e a IA não consegue identificar. E o nosso projeto consegue identificar, então, esse discurso de ódio que a IA não consegue. Então, pensando nisso, eu quero destacar que, principalmente para um cenário de violência política, que nós vimos aqui na nossa pesquisa e em outros estudos, nós vemos aqui as consequências pessoais e políticas desse tipo de assédio e violência. Existe aquele efeito cumulativo, quando você recebe esse tipo de violência todos os dias, isso acaba, claro, tendo um efeito e que acaba sendo até uma ameaça para a própria democracia. E nós não podemos só depender da IA, nós precisamos de ter uma supervisão humana. Existem ameaças que nós precisamos, na minha opinião, responder de forma responsável. Precisamos de plataformas, inclusive, que não só reajam, mas que possam tomar providências. Nós temos que ter uma abordagem sempre centrada em apoiar as vítimas. Eu quero concluir falando sobre o que pode ser feito para ter uma conclusão mais positiva. Depois eu posso compartilhar os slides com vocês depois da apresentação. Temos aqui algumas ideias baseadas na nossa pesquisa. Com base na nossa pesquisa, a melhor abordagem é desenvolver modelos de IA que sejam sensíveis ao contexto, que sejam sensíveis ao ódio interseccional, levando em conta as comunidades específicas. Você tem que adaptar o modelo de acordo com a comunidade e você precisa trabalhar em colaboração com a comunidade local, antropologistas, linguistas, ou seja, não são só especialistas em tecnologia, que são cientistas de dados. Eu não tenho nada contra cientistas de dados, eu adoro dados, mas é importante ouvir diferentes opiniões ao treinar esses modelos de IA, e isso precisa ser feito frequentemente, evidentemente. É necessário trabalhar em conjunto com as plataformas para fortalecer a transparência, como foi mencionado anteriormente, para garantir justiça e para desenvolver confiança. Atualmente não há confiança, porque essas plataformas são uma caixa preta, ninguém entende o que está acontecendo lá dentro. Então é importante trabalhar contra isso. Eu quero concluir dizendo que nós precisamos de transparência e ação coletiva no uso de IA para que seja uma tecnologia mais segura e inclusiva na política. Muito obrigada por sua atenção. Muito obrigada, Luísa, por uma apresentação maravilhosa. A gente realmente tem uma alegria imensa de poder estar tendo esse acesso ao trabalho de vocês com maior detalhe e poder contar com uma apresentação como a sua. Novamente, são muitas conexões com tudo que foi tratado realmente, tanto ontem quanto pela Caroline Raj. A questão da linguagem, né, as dificuldades não apenas de detecção, mas o contexto, né, de compreender contexto, de compreender o local, de como articular. E eu fico pensando não apenas a parte do desenvolvimento, mas quais são as demandas, né, como não apenas
como a gente pode ouvir quais são as demandas das comunidades, o que que nós realmente precisamos ou queremos, né? E não apenas adaptar o que está sendo já imposto, né, a nós. Então, são muitas questões que a gente fica aqui ainda com desdobramentos a seguir. Eu vou começar a retomar aqui a fala da professora Carolina, que foi muito enriquecedora, assim. É maravilhoso a gente ter esse contato, como unir a sociedade civil, a academia, as pessoas que estão pensando os dados, desenvolvedores, professores de ciência de dados, como foi o rádio, juntar todo mundo, quem está analisando mídia, porque o desafio é muito grande, né? A gente está vivendo esse problema do presente, de entender IA, e como o próprio Rádio falou também, de como que isso vai ser um problema das nossas vidas para o futuro, né? Nós aqui no Vote, a gente tem pensado toda a violência online facilitada por tecnologias que as parlamentares LGBT, as candidatas LGBT estão sofrendo, mas não só isso, né? Como que para a comunidade em geral, como que a gente se vê, né? Como que a gente é detectado ou como que é discriminado, na verdade, pelas tecnologias. E aí, uma coisa que a professora Carolina falou foi muito importante em relação também à pressão, né, para que isso aconteça, a pressão legislativa, e a gente ouvir as demandas de todas as áreas. E aí, eu aproveito para comentar que o Vote LGBT ele faz parte de uma coalizão que tem mais de 50 organizações da sociedade civil, que se chama Coalizão de Direitos na Rede. Vou colocar aqui o link para uma carta que a gente fez. Já está até um pouco desatualizada, porque essas coisas correm muito sobre a legislação e tudo, sobre essa incidência na legislação brasileira de IA, e que a gente está sempre aberta dessa coalizão, enquanto Vote LGBT, nessa coalizão para receber pessoas da academia. Então, o professor já convida a professora Carolina. E lá a gente também está tentando ouvir pessoas de outras áreas, né? Como dubladoras, artistas, como que a gente consegue entender o uso da IA e perspectivas antidiscriminatórias em todas as modalidades, né? Na fala do professor Raj também ele trouxe as possibilidades de uso que facilitem, né, que facilitem campanhas, que facilitem a nossa atuação enquanto pesquisadoras no dia a dia, porque acaba que tudo na vida não é pensado para nós, né, para as pessoas LGBT, indígenas, para mulheres, a priori também, né, pessoas com deficiência. Então, aqui, na verdade, a gente não teve nenhuma pergunta no chat, até incentivar se alguém quiser fazer alguma pergunta. Aqui, na verdade, eu queria promover esse diálogo entre a professora Carolina e a Luíse, principalmente quando vocês comentam, né, sobre o dia a dia da pesquisa, como que, apesar de não ser de vocês gostarem muito da área de dados, enfim, cada uma ser de uma área, a professora Carolina da antropologia, a Luíse também das ciências sociais, de como que no dia a dia vocês veem as principais demandas, né, desse campo, que áreas que a gente pode se debruçar enquanto sociedade civil, como que as novas ferramentas elas podem ser desenvolvidas de uma forma mais inclusiva. Eu sei que a Luíse tem que sair também, então vou passar para as considerações finais da Luíse e depois da professora Carolina. Thank you so much, Lady. I really Muito obrigada, Leide. Eu adorei esse painel, eu adoraria poder ficar mais tempo. Eu agradeço muito pelo convite e foi muito bacana conhecer a Carolina e gostaria de saber até o que você vai responder para essa pergunta, mas na minha percepção, a situação em que nos encontramos é tal que estamos trabalhando, fazendo pesquisa num tópico que em geral se desenvolve mais rapidamente no lado das plataformas, e aí você tem esse desenvolvimento das ferramentas e do ódio mais rápido do que nós conseguimos acompanhar como pesquisa. Na Alemanha, as coisas são extremamente burocráticas, por exemplo. Então, para você, inclusive, conseguir o recurso financeiro para fazer esse tipo de pesquisa, é já um desafio enorme. E aí, quando o dinheiro chega, aquele projeto para o qual você tem o recurso já está desatualizado. Então, é um desafio fazer pesquisa nesse tópico que avança tão rapidamente, o que não significa que essa pesquisa não seja importante, claro. Na nossa equipe, o que temos feito, justo com a Sadana Europa e outros pessoal de ciências de dados, é trabalhar de uma forma com abordagem interseccionais. A gente precisa ter essa intersecção, a gente tem que sempre ter essas diferentes perspectivas, isso é fundamental. Ter experiências diferentes na equipe.
e métodos diferentes também. Então, eu sou cada vez mais fã de métodos qualitativos que vêm das pessoas que têm um treinamento quantitativo. Então, a gente precisa, para combater o que está acontecendo, a gente tem que trabalhar em equipe de forma multidisciplinar e com pertences diferentes de formação, trabalhando em conjunto, dependendo não só da pesquisa, mas trabalhando em conjunto com outras organizações, como a Vote LGBT, por exemplo. Eu agradeço muito pelo convite uma vez mais e eu estou ansiosa pela próxima oportunidade que nós tenhamos juntas. Espero que vocês tenham gostado da fala. Lembrando que você pode conferir os outros recortes do evento direto no nosso perfil aqui na plataforma. Até a próxima e obrigada!